Saudações a todos, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a esse canal. Vamos a mais um vídeo da série Combatendo o Esquerdismo. E hoje nós vamos falar aqui sobre o Hitler da Alemanha nazista, que obrigou as empresas a apoiarem o nazismo. Obrigou, entre aspas, né, através da coação. Diz, bom, se vocês não ajudarem o partido, se vocês não apoiarem, vocês são antipatriotas, são traidores, vocês vão ser fuzilados. Aí, com esses argumentos simples assim, as pessoas, com muito medo, sempre aderiram, né? E outros, 99% já era nazista de carteirinha, já era esquerdista e apoiou toda aquela matança lá, mas está tudo bem. Então nós vamos ver aqui que o nazismo de Hitler usou o livre mercado como desculpa para dizer que ele era a favor da propriedade privada, que ele era uma pessoa muito boa. As empresas privadas obedeceram ao Führer, obedeciam de livre e espontânea obrigação, né? E os nazistas foram os socialistas mais autoritários do mundo, mais violentos, mais genocidas. Então o nazismo, ele foi uma ideologia política que impulsionou os eventos destrutivos da história da humanidade, mais destrutivos, né? Como o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, e um monte de coisa. E por isso hoje nós temos que abrir os olhos para certos ditadores que saem da cadeia, são descondenados e voltam ao poder, que são psicopatas, insensíveis, mentirosos, são ditadores. Leia tudo o que puder sobre isso. Vou deixar aqui vídeos, filmes sobre isso. Vejam, comparem com os políticos de esquerda que estão hoje, uns eleitos e outros não eleitos, ameaçando o povo todos os dias. Temos na presidência da República pessoas assim, temos no parlamento, temos no judiciário, das altas cortes. Então prestem atenção, pessoal, nas pautas que essas pessoas estão defendendo e atacando, falas deles, ameaças, a luta desenfreada para cercear a internet. Estão fazendo de tudo para censurar o Google, para punir as pessoas, perseguir opositores, botar na cadeia todo mundo. Isso aí é ditadura. Ditadura, nós temos uma ditadura muito séria. Então, falando no livre mercado da Alemanha nazista, o Hitler manteve a terminologia e os rótulos do sistema do livre mercado, da economia alemã, mas embora a propriedade privada existisse de direito, de fato ela não existia, porque eles estavam todo mundo submetidos ao Führer. Então ainda existiam empresas privadas na Alemanha nazista, mas os donos já não eram mais os empresários, sim, eles passaram a ser gerentes ou administradores dessas empresas e dos negócios. E Hitler também aplicou o controle de preços na economia durante a década de 30 até 45. As empresas eram subordinadas ao Ministério da Economia do nazismo, e que determinava que as empresas, o que elas iam produzir, a quantidade que iam produzir, onde vender, como vender as mercadorias e a que preço eles iam vender. Isso é o fascismo, isso é o Estado acima de tudo, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Então, o autoritarismo do nazismo, o Hitler se aproximou dos empresários na década de 30 por pura conveniência, por vantagem, né? E por corrupção, que era um baita de um corrupto, né? Ficou bilionário. E para demonstrar que ele não era avesso à propriedade privada, né, dos alemães, então, para mostrar que ele acreditava que o Estado e não o livre mercado, e que deveria determinar o desenvolvimento econômico, o anticapitalismo dele era puramente antissemita. Na verdade, ele queria perseguir os judeus, que ele odiava, que eram os capitalistas, e que, na opinião dele, queriam controlar tudo lá na Alemanha. Então, a intenção na economia foi aumentando gradualmente, a intervenção, na economia foi aumentando, e o governo congelou salários em 1934, que permaneceu até 1945, aboliu as centrais sindicais e criou a Frente de Trabalho Alemã, que empregava todo mundo pelo Estado. A ideologia deles, a ideologia nazista, não era simpática à liberdade econômica, assim como o socialismo lá da União Soviética, do mesmo jeito. E em um sistema que a economia tinha tantas intervenções do governo, como foi a economia nazista, onde os preços eram controlados, tabelados, onde não havia mecanismos do mercado que funcionasse bem. Então, falarem que existia liberalismo econômico nazista, pelo simples fato dele ter autorizado ainda a propriedade privada,
porque não tinha sido abolida por lei, seria analisar a ideologia existente de forma completamente equivocada. Eles não sabiam da gravidade. Embora as empresas desejassem perpetuar os seus negócios, continuar, mesmo com a interferência dos nazistas, na verdade o nazismo não tinha nada de liberal. Eles eram autoritários, era um regime racista, genocida, totalitário. E o Partido dos Trabalhadores deles lá, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que nem o nosso partido aqui, tinha um estatuto e um programa de metas de governo que eles estavam cumprindo. Então o documento tem aí nos livros pedaços do documento, eu vou deixar um livro para vocês aqui. O documento mostra o caráter socialista e autoritário que o partido tinha naquela época. Por exemplo, exigia que toda a renda que não viesse do trabalho fosse abolida, fosse confiscada, exigia a nacionalização de todos os grupos de investidores. Grupos de investidores, leia-se bancos também, né, financeiros e tudo mais. Participação dos lucros das grandes empresas, criação de uma classe média, reforma agrária, expropriação de terras, proibição de toda e qualquer especulação sobre imóveis e terra, socialização de depósitos para a venda de produtos aos varejistas. Enfim, acredita-se que só quem ficaria feliz com todas essas medidas autoritárias seriam os pelegos lá, aquele pessoal, os mortadela lá, aquele pessoal que era os puxa-saco do Hitler lá. Os idiotas úteis, os integrantes do partido, os filiados ao partido, achavam isso maravilhoso. Então, no livro que eu vou deixar para vocês aqui, a lista de Schindler e a verdade, dois filmes na verdade, a verdadeira história do Schindler e o filme A Lista de Schindler também, que falam sobre isso, que o Schindler esse era um empresário, que as empresas dele foram tudo, na verdade, trabalhavam para o partido, né? A empresa que trabalhava com fábrica de testes de tecidos passou a fabricar uniformes, a que fabricava panela passou a fabricar cartuchos e artefatos de guerra, capacetes, a outra que fabricava automóveis virou fábrica de tanques e assim vai. Então eles o Hitler usou os empresários para em benefício da guerra e do sonho dele de dominar o mundo. É assim que as coisas funcionam. Meus amigos, criei um jornalzinho nosso que está circulando, ó, chamado Guarazinho, a Democracia do Lobo. É um panfletinho que está sendo disponibilizado gratuitamente aí, assim, em PDF, através do WhatsApp ou através das redes sociais, ou por e-mail, quem quiser, vou deixar ali um contato, né? Então esse é um grito de alerta que nós estamos fazendo às pessoas. Nós estamos num momento delicadíssimo, nós estamos no fundo do poço mais ainda. Aqui eu trato do geopolítica do Brasil, do mundo, comunismo, anticomunismo, soberania nacional, democracia, economia, educação, justiça, segurança pública, tudo mais. Tudo que nós não temos mais, a gente trata aqui. Então a luta, a direita está lutando sozinha contra um monstro do lupetismo. Hoje está aquela briga lá no Congresso para eles não aprovarem uma lei de censura. Então aqui quem manda é o bloco sino-soviético, o bolivarianismo, o Foro de São Paulo, as mídias, as oligarquias, o pessoal da justiça, e Forças Armadas não existe mais para nós, né? Só eles estão cooptados. Então, por favor, pessoal, venham se engajar nessa missão aqui. E para terminar, vou dizer uns adágios aqui muito interessantes. Montesquieu dizia assim, ó, não há tirania mais cruel que a que se exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. Outro adágio, ser comunista num país livre é fácil, difícil é ser comunista num país comunista. Augustin Echebard. E outra aqui, os fascistas do futuro se chamarão a si mesmos de antifascistas. Esse é de Winston Churchill. Outra aqui do Olavo de Carvalho. Ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão prender pelos crimes que não cometemos. É uma pura verdade. Isso ele disse para o Bolsonaro. Esquecer os mortos é o mesmo que matá-los pela segunda vez. Elie Wiesel era um judeu sobrevivente do Holocausto. A Anne Frank aqui diz assim,
O que é feito não pode ser desfeito, mas podemos prevenir que aconteça novamente. O brasileiro não soube prevenir. Tivemos um mal horrível aí durante décadas e nós voltamos a apostar no que deu errado no passado. E vamos pagar muito caro. Não só meus filhos, meus netos que vão pagar, né? É muito triste isso, pessoal. Então eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos da Extravox. Olhem bem essas capas de vídeo que eu faço. E as pessoas dizem, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. O passado está voltando e as pessoas não se dão conta. Ou porque não tiveram oportunidade de ver isso, de ler, ou porque não se interessam mesmo. Então o livro que eu indico é A Segunda Guerra Mundial, de Osvaldo Coziola, ano 2015, está em PDF esse livro. É um livro completo sobre tudo o que aconteceu, os motivos, as razões, circunstâncias, tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler, tudo isso que eu falei. E o filme, tem 2 filmes, mas o que está disponível no YouTube é esse aqui, ó, a Verdadeira História de Schindler. Aquele cara da lista de Schindler, que era um empresário que salvava os judeus, levava para as indústrias dele, para eles não irem para os campos de concentração. Ele salvou milhares de pessoas, foi uma pessoa muito famosa lá, porque na verdade ele era um nazista, mas ele tinha um espírito humanista, assim, ele não queria ver as pessoas serem mortas. Então ele aproveitou os judeus como mão de obra nas indústrias dele, pagando talvez um salário simbólico, mas pelo menos evitou que eles fossem morrer nos campos de concentração. Ele não conseguiu salvar todo mundo, mas salvou boa quantidade de pessoas lá. Por isso que tem uma lista e tem um filme maravilhoso, muito bom, que eu recomendo a todos que puderem ver. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado por vocês terem prestigiado esse vídeo. E não precisa curtir, podem comentar, compartilhar, podem copiar, podem fazer o que vocês quiserem. Mas o importante é que vocês tomem consciência da gravidade da nossa nação, da ditadura que nós estamos vivendo nas mãos dos Flávio Dino da vida.